Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje, dando continuidade à nossa playlist de matemática básica, vamos falar aqui de razão e proporção. O que é uma razão? O que é uma proporção? Vamos falar aqui das proporções contínuas, vamos falar aqui da terceira proporcional, da quarta proporcional. Toda essa parte de razão e proporção vamos falar hoje aqui, tá legal, pessoal? Então vamos junto. Guerreiros, razão. O que é uma razão? Razão nada mais, nada menos é que uma divisão. Razão em matemática é sinônimo de divisão. É uma relação entre grandezas que tenham a mesma unidade. Então aqui eu tenho A dividido por B, A sobre B. Isso aqui é uma razão de A e B, tá vendo? A gente lê assim, A está para B. Quando estou lendo aqui uma razão, A está para B. Isso é uma razão. Se eu tenho duas razões igualadas, uma razão igual a outra, tem uma proporção. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade de razões equivalentes. Então, ó, A está para B, assim como C está para D. Equivalentes porque elas têm a mesma solução, a mesma resposta. Quando eu dividir A por B, eu vou achar a mesma resposta que eu teria se eu dividisse C por D. Então, isso aqui é uma proporção. Tá? Beleza? Então, aqui eu olhei que A está para B, assim como C está para D. Então, lá, A dividido por B é a mesma coisa que C dividido por D. Isso é uma proporção. Agora, qual é a relação fundamental da proporção? Como é que a gente usa isso em exercícios? Muito simples. Ó. O produto dos extremos é igual ao dos meios. Então, meus extremos aqui seriam o A e o D, e meus meios B e C. Então, posso fazer aqui, ó, A vezes D igual a C vezes B. Tá vendo? Tem muita gente que confunde com isso. Ah, professor, multiplico cruzado ou multiplico direto? Muito simples. Ó. Quando você tem uma fração igual a outra, você tem uma proporção. Você vai multiplicar cruzado. Agora, quando você tem assim, ó, uma fração vezes a outra fração, aí você multiplica direto. Numerador com numerador, denominador com denominador. Mas se eu tenho uma fração igual a outra, a minha multiplicação vai ser cruzada. A está para D, assim como C está para B. Isso aí é proporção. Beleza? Então, eu quero achar aqui a resposta de x. Quanto é que vale x aqui? Ó? Vou fazer multiplicação cruzada. 3 vezes x, 3 vezes x é igual a 2 vezes 15, que dá 30. Então, x vai ser 30 dividido por 3, que dá 10. Tá lá. Resolvi minha proporção ali usando a igualdade de frações. Quando eu tenho uma fração igual a outra, eu multiplico cruzado, multiplico em cruz. Quando eu tenho uma fração vezes a outra, a minha multiplicação é direta. O que é uma proporção contínua? Proporção contínua é quando você tem ou os dois extremos ou os dois meios iguais. Então, aqui vou ter aqui os dois meios iguais. Então, ó, A está para B, assim como B está para C. Isso é uma proporção contínua. Se não forem iguais, vou ter a proporção que é não contínua. Então, lá, quanto é que vale aqui? Ó? 2 sobre 4. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, dá 1 meio. Igual a 4 sobre 8. Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, dá 1 meio. Então, isso aqui é uma proporção. Beleza? Ó, 4 igual a 4. Uma proporção contínua. Show? Beleza? Se não fossem iguais, não seria contínua. Seria uma proporção não contínua. Tranquilo? Vamos ver agora então, o que é uma terceira proporcional e o que é uma quarta proporcional. Vamos lá. Guerreiros, quarta proporcional. O que é isso? Olha só, a quarta proporcional é o quarto termo de uma proporção não contínua. Lembra que contínua é aquela que você tem os termos continuados aqui, você tem o termo repetido. Né? Então aqui eu não tenho uma proporção contínua, uma proporção não contínua. A minha quarta proporcional é o elemento D. Ó. É o quarto termo de uma proporção não contínua. Então, ó, dê a quarta proporcional dos termos, dos números 4, 20 e 5. Nesta ordem. Então, ó, como é que eu escrevo? 4 está para 20, assim como 5 está para a minha quarta proporcional, x. Multiplicando isso cruzado, vai ficar o quê? Que 4 vezes x é igual a 5 vezes 20, 100. Logo, x é igual a 100 dividido por 4, que dá 25. 25 é a minha quarta proporcional. E o que é uma terceira proporcional? É o terceiro termo diferente numa razão, numa proporção contínua. Isso aqui já é contínua, está se repetindo, tem continuidade aqui. Está se repetindo, tá vendo? Então, ó, A está para B, assim como B está para C. O terceiro termo diferente, ó, é o C. Ele vai ser a minha terceira proporcional. Daqui, a gente tem um conceito importante que a gente vai ver no futuro, quando eu falar de médias, que é a parte de média geométrica. Eu já falei com isso quando eu falei na minha aula de estatística, na medida de aproximação.
Eu falei lá de média aritmética, média ponderada, média geométrica e média harmônica. A média geométrica, quando você multiplicar aqui, vai ficar o quê? Ó? Que b ao quadrado é igual a vezes c. Né? Então aqui, ó, o que é a média geométrica? É a raiz enésima do produto de n termos. Como eu tenho dois termos, eu vou ter uma raiz quadrada, porque quando esse quadrado passar para lá, vai ficar o quê? Que b é a raiz quadrada de a vezes c. Então, na minha terceira proporcional, eu também posso achar minha média geométrica, tá vendo? Média geométrica é a raiz enésima do produto de n termos. Para quem não lembra, aula de estatística, parte de medidas de aproximação. Tem lá a média geométrica. Mas vamos continuar com a nossa proporção aqui básica, tá vendo? Então, esse C é a minha terceira proporcional. Na ordem que aparece, então, olha lá, tenho aqui A e B. B é o termo que se repete, né? Então, vai ser a minha média, também posso chamar também de média geométrica. B vai ser a média geométrica entre A e C. Beleza? Então, olha lá, qual é a terceira proporcional entre 6 e 12? Na ordem que aparece, então aqui vai ficar, ó, 6 está para 12, é uma razão contínua, proporção contínua, assim como 12 está para x. Eu repito o meu 12, tá vendo? Então isso aqui vai ficar o quê? Que 6x é igual a 12 vezes 12, 144. Então x vai ser 144 dividido por 6. Isso vai dar 24. Beleza? Então 24 é a minha terceira proporcional entre 6 e 12. Não pode esquecer. Terceira proporcional tem que ser numa razão contínua. Então o seu segundo termo aqui que ele vai te dar, você vai repetir. Então, entre 6 e 12, qual é a terceira proporcional? 6 está para 12, assim como 12 está para 6. Eu repito o meu segundo termo. É a minha média geométrica, tá? E aqui vamos finalizar com algumas propriedades importantes sobre razão. Tá? Então vamos lá, olha só. Razão e proporção, né? Qual é a propriedade importante dessa proporção aqui? Ó? Se você trocar de posição os extremos ou os meios, a minha razão não muda. Então a minha original é essa. A está para B, assim como C está para D. Se eu trocar de posição aqui os meus extremos, ó, o A com D, vai ficar o quê? D está para B, assim como C está para B. Vai dar o mesmo valor. E se eu trocar de posição aqui o C com o B, os meios, vai ficar A está para C, assim como B está para D. Vai dar a mesma resposta, não vai mudar nada. Tá legal? Uma outra propriedade importante. Se você somar ou subtrair os extremos, os meios, a razão continua. Então aqui, ó, tem essa razão. A está para B, assim como C está para D. Se eu somar esses dois aqui, ó, A mais C sobre B mais D, vai ser igual à razão anterior, não vai mudar nada. E se eu subtrair? A mesma coisa, ó. A menos C sobre B menos D vai dar igual a A sobre B, vai dar igual a C sobre D. Mesma coisa. Beleza? Ah, e se eu multiplicar ao invés de somar? Aí eu teria aqui uma terceira propriedade. Tá? Se eu fosse multiplicar ao invés de somar, como é que ficaria? Se eu multiplicar isso aqui, ó, A vezes C sobre B vezes D. Isso aqui vai ser igual ao quadrado, o quadrado da minha razão. Então isso aqui vai ser igual a A sobre B ao quadrado, que vai ser igual também a C sobre D ao quadrado. Tá? Então se você soma ou subtrai, permanece a razão. Se você multiplica, você eleva ao quadrado. Seria uma terceira propriedade ali. Tá legal? Não tem mais espaço para botar? Fica assim como ideia. Tá legal, pessoal? Se vocês gostaram da aula, marquem um joinha aí. Marquem um joinha, compartilhem essa aula. Por gentileza, não deixem de baixar a lista de exercícios que está com o link vinculado aí na descrição do vídeo. Baixa para você praticar. Se você gostou, comenta. Pô, lista maneira, você quer? Dá uma comentada aí. Fortalece meu canal, pessoal. Então, marquem um joinha. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E compartilhem essa aula. Tá legal, pessoal? Então, até a próxima. Um beijo no coração de todos. Os